programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Mais uma vez nos encontramos, agradecendo a Deus pela oportunidade e a você também por ter nos permitido mais uma vez entrar em seu lar para juntos meditarmos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria é muito grande, porque Deus tem derramado o seu poder, Deus tem trabalhado na vida da sua igreja nesses últimos dias, preparando o seu povo para estar na glória celestial. Convido para lermos a palavra de Deus, texto que se encontra na Epístola de Judas, no versículo de número 4, e que nos diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Prezado amigo e irmão, nosso irmão Judas chama-nos a atenção quando ele diz que ao longo da história da igreja se introduziram alguns que têm pervertido a palavra de nosso Senhor e têm feito uma confusão no coração de muitas pessoas, porque as pessoas normalmente, comumente, creem, afirmam que existe um só Deus. Quantos Deus você acha que existe? Deus verdadeiro, não deuses com letra minúscula, mas Deus de verdade, eterno, onisciente, onipresente. Quantos? Tenho certeza que você está pensando ou respondendo: é claro que existe um só. Ora, amado, se existe um só, por que as pessoas então dizem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Se eu digo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu disse três deuses. E se eu digo três deuses, já não é mais um Deus. E se é como muitas pessoas afirmam que existem três pessoas, se existem três pessoas, cada pessoa é uma pessoa, ou você é uma pessoa e é outra pessoa ao mesmo tempo? Você é uma pessoa, seu pai é outra pessoa. Como que você e seu pai podem ser a mesma pessoa? Se vocês são dois. Agora, se vocês fossem um só, então você não teria a pessoa de você, o pai, e a sua pessoa como filho, porque seriam os dois um só, então uma pessoa só. Existe tanta confusão e as coisas são tão simples. Você hoje que é pai, você já se manifestou para a sociedade como criança, chamado de filho porque nasceu e estava ali. Mais tarde você se casou, teve filho e passou a ser chamado de pai. Porventura você se tornou outra pessoa? Ou você só se manifestou agora como pai? Você se fez pai, sendo a mesma pessoa. E assim você pode se fazer avô, você pode se fazer professor, você pode se fazer engenheiro, você pode se fazer vendedor, comerciante. Então, as suas apresentações ou manifestações que lhe dão alguns títulos,
indica uma pessoa, claro, mas cada título indica uma pessoa diferente. Imagine que se você enviasse, como fazia um tempo atrás, o seu filho para ir no armazém da esquina comprar alguma coisa e você tivesse a conta, e a criança chega lá e fala: me dê isso, aquilo e tal, marca no nome do meu pai. Como o comerciante faria? Ele perguntaria: qual o nome do seu pai? E ele vira e anota no nome. Ele não escreve lá na sua anotação pai e põe o valor, porque se ele escrever pai, de que pai que ele vai receber? Mas ele vai no nome. E se o pai fosse, na mesma situação, buscar alguma coisa para o filho? Pede e diz: marca para o meu filho. E aí ele pergunta: mas qual é o nome do seu filho? E aí então a pessoa dá o nome e ele anota no nome. Eu fico pensando como as pessoas têm tanta dificuldade quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28:19, mandou anunciar o Evangelho, pregar, levar a palavra e batizar no nome. Se ele mandou batizar no nome, a pergunta seguinte é: mas qual é o nome? Qual é o nome? Quando ele se apresentou a Moisés, Moisés logo perguntou: Senhor, mas eu vou ao Egito tirar o teu povo, e qual é o teu nome? E ele disse: eu sou. E quando os judeus questionaram com o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele disse para ele: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, por quê? E ele perguntou: por qual das obras boas me apedrejais? E os judeus responderam: não é por obras boas que nós te apedrejamos, nós vamos te apedrejar porque você é homem e se faz Deus a ti mesmo. Eles estavam perto de entender, porque Jesus não era um homem que se fez Deus, mas é um Deus que se fez homem. Estavam perto, mas não puderam entender. Quanta gente hoje está perto, mas não tem compreendido as Escrituras. Aqui o apóstolo escreve dizendo que eles negam a Deus. Negam a Deus. Como a pessoa nega a Deus? Eu não vejo as pessoas negarem a Deus falando. Todo mundo diz que crê em Deus, todo mundo fala de Deus, todo mundo diz que ama Deus, todo mundo diz que tem fé em Deus. E aí, ele diz assim: negam a Deus, único dominador e Senhor. Negam como único, porque concebe um Deus dividido em várias pessoas. E aí, a palavra do Senhor é que ele diz: negam único dominador e Senhor nosso, e dá o nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome desse Deus único e dominador. No Antigo Testamento, o Senhor não revelou o seu nome. Manoá, o pai de Sansão, quando o Senhor apareceu para ele, o anjo na visão, tipificando ou representando o Senhor, aquele anjo era o próprio Senhor, uma teofania de Deus. E aí então ele perguntou: mas qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E aí você vai em Isaías capítulo 9, versículo 6, e ele diz assim: que a virgem concebeu, deu um filho, e o seu nome será Maravilhoso. Quem é o maravilhoso? O Deus que se revelou a Manoá. Quem é maravilhoso? O Deus que Isaías profetizou que ia se tornar homem, preparando um corpo para a sua habitação. Então, esse nome é maravilhoso, esse nome tem poder. Jesus Cristo, João, no primeira epístola, capítulo 5, ele escreve-nos lá no versículo 20, dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não escreve: esse é um dos verdadeiros deuses. Ele não escreve: este é um pedaço ou uma parte do Deus verdadeiro. Não, a divindade é una. A divindade é una. Muita gente se confunde, mas a pergunta é: está Jesus na divindade? Ou está a divindade em Jesus? O que você acha? Jesus está colocado na divindade?
como uma das pessoas da divindade, ou uma personalidade da divindade, como alguém quer, ou como um Deus na divindade, como diz os dogmas? Como você compreende? As Escrituras ensinam que a divindade estava no homem. Deus se fez homem. Deus fez homem, não uma parte de Deus, não uma pessoa de Deus veio e outra pessoa de Deus ficou. Não, Deus se fez homem. O Espírito tomou a forma humana. Diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, Colossenses 2,9, ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se habita em Jesus, no homem de Cristo, toda a plenitude da divindade, então, se tivesse quantas pessoas o mundo quisesse inventar que tinha, toda estava ali, porque é toda a plenitude. Como que podia toda a plenitude da divindade habitar em Cristo e em Cristo só está o Filho? E a parte da divindade, que é o Pai, a parte que é o Espírito Santo, ficou lá. Como o povo pode conceber algo assim, meu querido? Note que a palavra do Senhor diz, Colossenses 2,9, porque nele, em Jesus, habita corporalmente, da divindade tomando a forma humana, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo escreve, Deus estava em Cristo, a natureza divina na natureza humana, e Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não era com o Pai que estava lá, mas consigo mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo também expressa um texto muito pregado e muito conhecido, e que eu ouço muitos pregadores lerem corretamente e na hora de explanar se confundir, porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E todos dizem, só existe um caminho, não adianta ir por outro caminho, é um só. E ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Olha, a verdade é Jesus e não existe outra. E a vida só tem vida em Jesus. E aí Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aonde estava o Pai? Se o Pai estivesse no céu, fosse uma outra pessoa separada, ele dizia, ninguém vai ao Pai. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai. Ali estava o Pai. O Pai da eternidade, que Isaías profetizou, capítulo 9, versículo 6, a Virgem concebeu e o Filho que se nos deu, né? O principado está sobre os seus ombros e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte, Ele é o Espírito Santo que é conselheiro, tanto que Ele disse para os discípulos, eu estou convosco, mas depois eu estarei em vós. Vou, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então é o próprio Senhor. Note que a palavra de Deus é repleta de textos dizendo que existe um só Deus, desde o Velho Testamento, lá no Deuteronômio, já no capítulo 8, versículo 4, o Moisés advertiu o povo pelo Espírito do Senhor, dizendo, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E aqui no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5, ele diz assim, eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro fora de mim, não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba, desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Qual é a dúvida que pode persistir? O Senhor fala com muita clareza, lá em Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo também nos esclarece, são tantos textos, pelo menos mais de 50 nas Escrituras, mas Coríntios, primeira carta, capítulo 8, versículo 4, ele diz assim que, quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Apocalipse 4, versículo 2, João na revelação que recebeu do Senhor, ele anota, olha só,
e logo foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. Um trono e um assentado sobre o trono. Como você pode ter 3 deuses, você teria que ter 3 tronos, 3 assentando no trono. Mas você poderia, não, mas a pessoa do Espírito, o Espírito não é pessoa, mas vamos lá, a pessoa do Espírito não senta no trono porque é Espírito. E de quem é o trono então? O trono é de quem manda. O trono é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o autor da vida, aquele que amou o homem de uma forma tão gloriosa que se tornou como homem para pagar o preço da redenção, do resgate do homem do pecado, para pagando o preço, redimir a alma daquele que quer, daquele que crê, daquele que confia nele, daquele que entrega a ele a sua vida como ele entregou a sua vida por nós na cruz. Então diz aqui a palavra do Senhor que João viu um trono e um que estava sentado no trono. E o profeta Isaías, no capítulo 46, ele ainda diz assim, versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Não há outro semelhante a mim. Então, se fosse uma trindade de deuses, teria que no mínimo ser semelhante um ao outro. Mas nem semelhante o Senhor admite. Não há outro semelhante a mim. Então quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Aonde você conhece esse Deus? Aonde você encontra? Quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que Judas falou aqui, né, que acabamos de ler. O único Senhor e dominador nosso, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso, querido amigo, querido irmão, não existe nenhum outro nome dado entre o céu e a terra para que o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus, nos esclareceu o apóstolo Pedro. Por isso as Escrituras diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por isso a igreja primitiva fez todos os batismos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é o nome de Deus, é o nome revelado, é o nome que ele, como homem orando, ele dizia: Pai, manifestei o teu nome ao mundo. Eu vim em nome de meu Pai. Jesus é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo, porque Jesus, sendo Deus feito homem, manifestado como homem, nunca deixou de ser Deus, o Criador, o Pai eterno, o Supremo, o Benfeitor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E há um só trono e um só que se assenta nele, que é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nos advertiu o apóstolo Judas, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém.